complicada e perfeitinha. Quem é da minha geração cresceu escutando aquela música dos Raimundos que falava da tal mulher de fases. Muitas mulheres na época se identificaram, eu sou a tal mulher de fases, né? Aquela mulher ruim que num dia tá brigando, jogando tudo fora, e no outro tá apaixonada, no outro só quer ficar, no outro passou tudo. E muitas vezes homens continuam pensando, a minha mulher é surtada, porque num dia ela tá brava, tá estressada, e no outro dia ela tá lá cheia de amor pra dar. E muitas vezes tu também, mulher, te colocou nesse lugar, mesmo nesse momento em que a gente tem acesso à informação, mesmo no momento que é tudo mais fácil da gente conhecer, às vezes é mais difícil a gente parar, olhar pra dentro e entender o nosso corpo e como isso funciona. Olha só, a gente sempre vai falar aqui que tu não é só um corpo, só uma mente, só uma alma. Tu é um corpo, uma mente, uma alma, uma história, e tudo isso faz parte de ti. Sendo assim, a tua fisiologia, o teu corpo, os teus hormônios também fazem parte de ti. E sabe quando num dia tu acorda toda empolgada, cheia de projetos, vou começar uma coisa nova, vou fazer, vou botar minha cara no mundo, e aí dias depois tu só quer ficar enfornada no quarto, se tapar com o edredom, assistir um filme e não ver ninguém? E quantas vezes aconteceu isso contigo e tu ficou pensando, não, tem que ter alguma coisa errada comigo, isso daqui não pode ser normal. Tu diz assim, Carol, tem alguma coisa errada comigo. E eu vou dizer, amada, não tem. Tu é mulher e é assim, deixa eu te contar, deixa eu te explicar um pouquinho como teu corpo funciona. A gente vai ter tempo de conversar isso bastante, esmiuçar muitas coisas, mas hoje eu tô aqui pra fazer esse segundo vídeo e falar contigo e falar pra ti que tá tudo bem ser inconstante, tá tudo bem ser diferente, porque é da nossa natureza feminina a gente ser cheia de curvas. Então, se tu chegou aqui no primeiro vídeo, já te inscreveu no canal, que bom te ter aqui de novo. Se não, amada, esse é meu segundo vídeo. Curte aqui, deixa teu comentário, se inscreve no canal pra gente continuar essa conversa, pra eu voltar aqui e a gente seguir aprofundando e conversando mais sobre o universo, mundo feminino, né? Aquilo que tem dentro de nós, dentro de ti, mulher, pra gente entender melhor e assim conviver melhor. Eu quero te dizer que, amada, teu corpo fala contigo. Teu corpo fala contigo em cada fase do teu ciclo. E tu aprender a entender os sinais do teu corpo, tu aprender a reconhecer o que ele tá querendo te dizer, qual fase que tu tá, tu aprender a interpretar os sinais do teu corpo, vai fazer uma diferença danada na tua relação contigo mesmo, e na tua relação com o mundo, e na tua relação com as pessoas que estão ao teu redor. Porque teu corpo ele é regido por um hormônio chamado estrogênio, e a oscilação desse corpo ao longo do teu ciclo menstrual, que são aquelas tais fases que a gente fala, ele vai reger o teu humor, ele vai alterar a tua rotina, a forma como tu te coloca, né, o teu ânimo diante da tua rotina, e tudo isso vai afetar assim a forma como tu te percebe. Então se tu conseguir olhar para ti em cada fase e dizer, por que eu tô me sentindo assim? O que tá acontecendo aqui? Tu vai dizer, poxa, realmente eu tô entrando na fase ovulatória. Realmente eu estou entrando na fase da TPM. Tudo isso te ajuda a reconhecer que nem sempre é ansiedade, nem sempre é um comportamento bipolar. Às vezes é só o teu corpo vivendo, e isso é lindo. É só o teu corpo funcionando perfeitamente. Isso é muito bom. E entender isso vai fazer toda a diferença para ti e para as pessoas que tu ama. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos fazer esse mergulho para entender um pouquinho como funciona o teu ciclo menstrual? Sabe quando tu olha para a lua? É muito legal, né? Eu gosto muito dessas analogias que a gente tem das fases da mulher, com as fases da lua, com as fases da natureza, porque olha que lindo tu pensar que a lua tem 4 ciclos de 7 dias, né? Tem 4 fases de 7 dias, onde a gente vai fechar um ciclo, e esse ciclo da lua tem 28 dias. E o teu ciclo, mulher, ele tem, em média, 28 dias. E por que em média? Porque não somos todas iguais. Aqui entra algumas variáveis, mas no geral, se a gente pegar as mulheres e fazer uma média, na média, o nosso ciclo
tem 28 dias. E dentro desses 28 dias a gente passa por fases diferentes. A gente passa por humores diferentes. A gente passa por disposição diferente. O ciclo do homem, ele é longo. Ele é um ciclo que pode durar meses e às vezes até anos para ele ir de uma fase para outra. Já nós, mulheres, a gente passa isso a cada 28 dias, ali 30 dias, né? Com alguma variação de ciclo, mas em um período muito breve. A gente passa por muitas alterações. Olha para o teu corpo, olha para o corpo do homem e vê como ele é reto, vê como ele é padrão, vê como ele é organizado. Vê agora o teu corpo. Olha que lindo. Olha como ele tem curvas. Olha como ele tem movimento. Essas curvas do corpo da mulher, essas curvas que formam o teu corpo, elas também apontam as curvas que tem na tua alma. Elas também apontam as curvas que tem na tua mente. As tuas curvas de humores, as tuas curvas de ânimo, de empolgação diante da vida, diante das coisas, diante das novidades. Isso é muito bonito. E se tu não entender isso como curvas, se tu olhar para o teu corpo e entender que ele tem curvas, tu vai começar a te comparar com o teu marido, tu vai começar a te comparar com o mundo corporativo ou aquelas rotinas padrões que as pessoas têm e dizer assim, eu não me encaixo aqui. Tem alguma coisa errada comigo, não pode ser. Eu sou desorganizada, eu sou inconstante demais, eu sou indisciplinada. Muitas vezes tu é disciplinada, muitas vezes tu é organizada, só que tu não consegue perceber a tua fase, tu não encaixa a tua organização e a tua rotina com cada fase do teu ciclo. Quando tu aprender a fazer isso, meu bem, a tua vida vai fluir. Quando tu conseguir olhar para ti e reconhecer as tuas fases, olhar para os sinais do teu corpo, o teu corpo dá sinais o tempo todo, o teu corpo dá sinais na umidade do teu muco, o teu corpo dá sinais na tua pele, no teu cabelo, e tudo isso são sinais que vão mostrando, olha, eu estou entrando na fase fértil, ou seja, tudo que eu plantar aqui vai florescer mais fácil, seja um bebê, ou seja um projeto. E também entender quando tu tá naquela fase de recolhimento, de querer ficar quietinha no teu canto e tá tudo bem. Olha, eu estou numa fase que é a fase lútea, que eu preciso sossegar e olhar para dentro. A maior parte das mulheres, ela foi ensinada que a menstruação é um incômodo e que é uma coisa que tu vai ter que suportar pro resto da tua vida. E isso é tão delicado. Eu não sei se tu tem filha e como tu conversa com as tuas filhas nesse respeito. E também não sei como é que foi a conversa com a tua mãe a respeito do ciclo menstrual. Eu aprendi muito cedo, porque eu sempre gostei de ler. Então eu lia muito nova, e eu gostava de ler sobre os ciclos, eu gostava de ler como é que funcionava a questão do útero, a questão dos ovários, a questão dos hormônios. Mas a conversa com a mãe, por exemplo, eu nunca tive. A conversa com a mãe, com as tias, com as pessoas que me orientavam na época sobre menstruação, sempre foi: começa agora tu vai ter que suportar isso por muito tempo, até o momento que tu não puder mais ter filhos, daí vai passar, mas vai começar outras coisas. Então sempre era como uma coisa pejorativa, como uma coisa ruim. Cada vez que vem a menstruação, vem uma sensação de coisa ruim, né? A gente foi ensinada, na verdade, a suportar, a dizer é um incômodo, mas ela não é um incômodo. O ciclo menstrual, ele é como se fosse uma bússola que vai te mostrar teu funcionamento, que vai te mostrar que momento que tu tá, onde tu tá e aonde tu tem que ir. O ciclo menstrual, ele te aponta como mulher. Ai, Carol, mas eu não tenho mais ciclo. Ai, Carol, mas eu não tenho mais útero. Ai, Carol, mas eu tomo pílulas constante, aquela que a gente não menstrua mais. Eu uso hormônio injetável para não menstruar. Tá tudo bem. De qualquer jeito, a tua alma é cíclica. Só que tem uma coisa, quando a gente usa esse monte de hormônios para tentar regular, quando a gente usa esse monte de hormônios para tentar diminuir os incômodos da menstruação, para não passar por esse processo, lembra que a gente falou da diferença do corpo do homem e do corpo da mulher? A gente está tentando nos deixar
retilíneas. A gente está querendo acabar com nossas curvas. Isso não é legal, isso não é natural. Isso, de alguma forma, afeta, conflita com o teu comportamento. Porque o teu comportamento normal, tua mentalidade é uma mentalidade feminina, que vai apontar sim para essas instabilidades e querer tornar estável aquilo que é instável é uma forma artificial de regular o corpo, mas não vai regular o todo, não vai regular todo o teu funcionamento, né? Lembra? Corpo, alma, história e espírito, né? Mentalidade, tudo junto. Tu é uma pessoa inteira, tu tem tudo junto e as coisas estão sincronizadas. Às vezes, por questões médicas mesmo, é preciso suprimir essas variações, mas por conforto, eu te faço esse convite para pensar. Eu te faço o convite até quando vale a pena pelo conforto eu abrir mão das minhas curvas, só para ter ali, não ter aquele incômodo da TPM, para não me sentir ovulando ou qualquer coisa parecida. Fica aqui só uma pinceladinha para te começar a pensar sobre isso e ver. Gente, nós não somos lineares, nós somos cíclicas, assim como a lua, assim como o mundo, assim como a natureza. Isso não é um problema, isso é belo. Pensa aqui, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre. Aqui a gente tem as 4 estações do ano bem definidinhas, sabe? No verão, gente, é calor! É um calor, a gente chega a chamar de forno alegre aqui, quando tá no verão. Depois a gente tem o outono, que vem o vendaval, derruba tudo. É uma coisa impressionante. Bem a fase que nós estamos vivendo agora, por sinal. Depois a gente tem o frio, o inverno. E aqui o inverno é frio, é bem frio. Tem anos que não tanto, mas no geral, de manhã cedo é ruim de sair, às vezes tem geada, às vezes a gente sai, tá tudo cheio de gelinho. É gostoso, mas é frio. Dá esse momento de entrar dentro de casa, de ficar recolhido. E quando acaba o outono, o inverno, a gente entra na primavera, ou seja, tudo começa a ficar gostoso de novo, dá uma alegria, as flores começam a florescer, a coisa mais bonita. Quando a gente pega o mundo, o funcionamento da natureza, que são essas 4 fases, as quatro estações bem definidinhas, a gente consegue começar a entender que é bonito e é bom que a gente seja cíclica. Porque isso também faz a vida florescer, lembra? Assim como a Terra é o nosso planeta, o nosso lugar, o lugar que gera a vida, que gesta a vida, faz a vida florescer, dentro de ti, mulher, dentro de nós temos um coração e nós temos um útero capaz de fazer florescer, capaz de fazer gerar vida, a vida crescer, se desenvolver. Por isso a gente tem fases, porque se tu pega uma semente e tu coloca na terra seca, ela não vai germinar. Ela precisa de umidade, ela precisa de água. Se tu pega uma semente e tu planta essa semente fora do tempo dela, quando chegar o tempo não vai dar a colheita. A natureza ensina e nós, é como se o nosso útero fosse essa terra. Se tu pegar uma sementinha e plantar na terra seca, ou seja, tu plantar fora da época, não vai germinar. Agora, se tu pegar a sementinha e tu plantar na fase da umidade, na época certa, onde o solo tá propício, essa sementinha vai germinar, vai crescer e vai dar fruto no tempo certo. Isso é sobre o teu coração, isso é sobre os projetos que tu gesta, isso é sobre as ideias que tu tem, as coisas que tu inicia. Isso também tem a ver, por exemplo, na relação sexual. Não é toda relação sexual que tem potencial de gerar vida. Toda tem um potencial de gerar vida, mas não é toda que vai gerar vida. Especialmente porque não é todo o tempo que a mulher está fértil.
Dentro de um período de 28 dias, a gente vai contar ali 5 dias, onde essa vida, essa sementinha pode ser plantada e vai ter umidade, umidade literalmente, que a gente vai sentir essa umidade, a umidade na calcinha, a umidade quando a gente, né, limpa com papel, a gente vai ver ali que tá úmido. Essa umidade significa, simboliza, que lá dentro tá pronto, a terra tá fértil para plantar uma sementinha e gestar, ou seja, para receber essa nova vida crescer. Em outros momentos, a gente está seca. Mesmo que fique lubrificada, por exemplo, para ter uma relação, a gente está seca no sentido da secura interna. Não vai germinar, não vai gestar, não vai gerar uma vida, porque não é um momento para isso. E quando tu começa a respeitar essas fases, tu faz ficar tudo mais gostoso, tudo mais leve. Por exemplo, vamos começar a falar sobre as estações do teu corpo. Quem sabe assim fica mais fácil de tu entender isso que a gente está conversando. Quando a gente entra na fase menstrual, é como se a gente estivesse num inverno interno. É como se a gente, sabe quando tá frio? Quando tá bem frio, eu não sei onde tu mora, eu não sei como é o clima aí, mas quando tá bem frio, a vontade que a gente tem de se agasalhar, de entrar dentro de casa, ligar, acender a lareira, fazer uma comida quentinha e ficar ali, tapadinha, quietinho, ficar, sabe, só curtindo a cobertinha, só curtindo o friozinho e esperando passar, esperando vir o calor, esperando a gente ter essa disposição de sair. A gente se encolhe, tá frio, a gente se encolhe, tá calor, a gente expande. Assim é o tempo do inverno interno que tu passa durante o período menstrual. Quando começa a tua menstruação, começa esse inverno interior, que é esse momento de tu te recolher, de tu silenciar. É um momento de tu começar a ouvir teu corpo. Quem sabe começar a notar os sinais do teu corpo. Se começa a notar os sinais do teu corpo ali quando tu fica menstruada, vai ficar mais fácil de tu entender os outros ciclos que tu tiver. 1 ou 2 ou 3 ciclos anotando os teus sinais. Nos próximos tu já vai começar a te reconhecer. Sinais todos, tá? De uma forma global. Os sinais tanto do muco, mas também os sinais do teu corpo, da tua pele, dos teus cabelos, da tua disposição. Quando tu tá nessa fase menstrual, tu tem uma tendência à introspecção. Então tu fica mais fechado, tu recebe um convite, não tô tão afim, não quero sair, né? Tu quer ficar mais dentro de ti mesmo, tu quer gastar menos energia, tu quer economizar energia. Tu te sente muito mais sensível, as coisas parecem que te doem um pouquinho mais, né? As coisas que tu escuta, tu quer ver um filme triste, tu quer chorar, né? A gente fica mais frágil. É esse tempo de recolhimento, é esse tempo de receber o que é sagrado, sabe? De olhar e dizer assim, ok, é o momento de eu me reconstruir. Porque o que é a menstruação? É quando teu corpo tá ali na fase fértil, ou agora passou a menstruação, ele vai entrar na próxima fase, a fase ovulatória. Ele vai começando a preparar um ninho para receber um possível óvulo fecundado, né? Para receber uma possível vida, para receber um feto. Então, ele está se preparando para isso como um passarinho, por exemplo, faz um ninho. Quando vai chegar a fase ali que tu tá fértil, né, a fase de verdade, a fase fértil, ele vai liberar um óvulo e esse óvulo vai caminhar no teu corpinho até chegar lá dentro do teu útero. Quando ele chegar lá, ele vê que não foi fecundado, ele vai ser descartado, vai ficar ali. O teu corpo, vendo que foi descartado, que não chegou à vida, ele vai começar a trabalhar para desmanchar esse ninho. Sabe que na natureza os passarinhos eles vão e eles constroem os ninhos. E aí, colocando ovinhos e os ovinhos dando cria ou não dando cria, passou o tempo, eles saem, eles vão embora e eles deixam o ninho.
No nosso corpo não é assim. No nosso corpo nós construímos sim um ninho para receber esse bebezinho, para receber a próxima vida. E aí não veio essa vida, a gente manda o ninho embora. Não é a gente que vai embora, a gente manda o ninho embora. Então a menstruação é esse momento em que o ninho está indo embora, mas ao mesmo tempo o meu corpo está começando a se preparar para, quem sabe, no próximo mês receber uma nova vida. Então eu tenho uma certa tristeza e uma certa frustração porque não veio. Isso é assim, não, cara, mas eu tô vibrando porque eu não queria uma gestação agora, tá tudo bem. Mas o teu corpo, a tua fisiologia, ela fica batida, porque ela diz assim, poxa, a gente se preparou tanto para vir uma vida e não veio, tudo bem, né? Eu tenho essa frustração e digo, tudo bem, vamos começar a nos preparar para a próxima. É isso que o teu corpo fala. Não é sobre ter um bebezinho ou não ter um bebezinho, é como o teu corpo está se preparando para isso, porque lembra, a tua natureza é feminina. A tua natureza ela foi feita para receber. A tua natureza foi feita para gestar. A tua natureza foi feita para transformar. E cada vez que isso não acontece, de alguma forma causa uma frustração com a tua natureza. Assim, quando tu tem um projeto, por exemplo, e tu não dá conta de gestar aquilo que tu desenhou, aquilo que tu fez, tu sente uma frustração, porque, poxa, de alguma forma, tu trabalhou para isso. De alguma forma, tua mente, teu corpo, teu coração trabalhou para isso. E não deu certo, eu me sinto frustrada. Assim, quando eu só entrego e eu não recebo. Nós mulheres, o nosso feminino, ele foi feito para receber, envolver e transformar. Quando eu não recebo, eu não tenho como transformar, eu não tenho como envolver. E isso tudo de alguma forma me frustra, porque isso está conectado à nossa natureza. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos para a próxima fase. Próxima fase, quando acaba o inverno, o que entra? Entra na primavera, as coisas começam a florescer de novo e aqui a gente entra na fase folicular. Essa fase folicular é quando o gelo já derreteu, a graminha começa a aparecer, a nossa energia começa a voltar aos poucos. Então aquela energia que estava baixinha ali na menstruação, que a gente quer ficar fechadinha, introspectiva, que a gente quer ficar tapada com o cobertor, nesse momento é como se eu começasse a me abrir para a vida de novo. A minha vida começa a voltar. Começam a surgir ideias novas, começa a surgir entusiasmo, ânimo, começa a ter vontade de organizar a vida. A gente quer botar tudo no lugar, a gente quer limpar a casa, colocar tudo no lugar. Esse é o momento de tu começar a tomar decisões. Não toma decisão na TPM. Sempre que eu tô atendendo uma mulher, sempre que eu estou em sessão, e todas as mulheres que fazem parte do programa Você Inteira, elas sabem. Não se toma decisão na TPM. Quando eu tô escutando uma mulher dizendo assim, eu vou embora, eu digo, ok, em que fase do ciclo tu tá? Ou eu vou largar esse emprego, tá ótimo. Em que fase do ciclo tu tá? Vamos esperar mais um tempo? Vamos esperar mais um ciclo? A gente não toma decisões na TPM, a gente não toma decisões na fase menstrual, a gente não toma decisões no nosso período fértil, tá? Isso tem um sentido, grava isso. Se tu tem que tomar decisões, toma agora, na fase folicular. Essa fase, que é a fase da primavera, é o momento da gente começar projetos. É o momento, sabe a dieta que a gente tem que começar? A gente não começa no período fértil, mas a gente também não começa quando a gente tá lá na TPM, porque senão quando descer a menstruação, a gente não vai conseguir dar conta daquilo que a gente começou. Então tu vai começar a tomar decisões, começar novos projetos sempre nessa fase folicular, que é essa fase da primavera. É como se tu viesse plantar a sementinha nesse momento em que o gelo já derreteu, a grama começa a surgir, o sol começa a aparecer de novo. Esse é o momento de a gente começar projetos. Por quê? Porque logo em seguida a gente vai entrar no verão. E o verão a gente tá com disposição. No verão a gente brilha, pele fica bonita, a gente quer sair, a gente quer literalmente sair, se expor, se mostrar, expandir.
E quando a gente entra no verão, a gente chama aqui da fase ovulatória, ou seja, o momento que meu corpo tá preparando o óvulo, liberando o óvulo, para quem sabe se vira um espermatozoide naquele momento certo, haver o encontro dos dois e aí gerar uma nova vida. Então, nesse momento, a mulher fica bonita, fica com a pele bonita, o cheiro fica gostoso, fica atraente, os cabelos ficam ajeitados. É o momento que tu brilha, é o momento que tu te comunica melhor, tu te comunica bem, tu fica mais empática, mais simpática, tu fica mais confiante. Sabe aquele momento assim, mulher fatal? É quando tu tá nesse período aqui. Tua postura muda e quem tá em torno de ti consegue perceber. Essa é a tua fase ovulatória. Ela é um tempo de literalmente fertilidade, mas não é só a fertilidade de bebezinho, tá? Também é a fertilidade de bebezinho, também é a fertilidade da vida em si, mas ela é um momento de tu ter conexões, de tu gerar conexões com pessoas, de tu começar os teus projetos, de tu explorar a tua criatividade. Então é um momento que tu vai estar extremamente criativa. Usa isso a teu favor, desenvolve, escreve as coisas que tu tiver pensando nesse momento para não perder, porque muitas vezes tu vai estar extremamente criativa nesse momento da fase fértil, né, a fase ovulatória, tu vai estar extremamente criativa, tu vai querer começar um projeto novo, mas logo em seguida vai entrar na TPM e aí tu não vai dar conta desse projeto. Então, tá aqui também não diz assim, não vou usar isso a meu favor. Não, tu vai usar. Tu vai escrever, tu vai criar rotina, tu vai criar formas de colocar em prática. Tu não vai começar de fato o projeto novo, mas tu vai projetar o projeto novo para te começar lá, depois da menstruação. Passou a menstruação, quando vai entrar na fase folicular, quando vai entrar na primavera, tu vai começar a botar em prática tudo que tu tiver criado agora, tudo que tu tiver projetado agora. E quando passar esse período do verão, esse período do brilho, né? Aqui a gente diz na minha cidade que é muito marcado o começo do outono, porque quando tá acabando o verão e começa o outono, começa um vento intenso, que é marcante, começa um vento, começa tempo de chuva, começa o tempo a ficar estranho, fechado, começa uma variação muito louca, porque na noite, na madrugada e de manhã é muito frio, e aí durante o dia vai ficando quente, vai ficando abafado, vai ficando uma sensação desgostosa. Esse é o outono. E a fase lútea, que é essa fase que vem depois da fase da ovulação, ou seja, quando teu corpo entra literalmente em luto, porque o óvulo não foi fecundado, então ele entra num luto, por isso que a gente chama de fase lútea. Quando a gente entra nessa fase que teu corpo tá em luto, a gente entra nesse outono interior. E esse outono interior é o tempo que tu começa a podar aquilo que não te serve, porque os pensamentos que começam a acontecer aqui nesse momento, eles são pensamentos repetitivos. Todos os meses, ou quase todos os meses, volta o mesmo pensamento nessa fase. Tem coisas, minha amada, que te incomodam e faz anos. E tu não olha, tu não resolve. Ou porque tu acha que tu não consegue resolver, ou porque tu acha que não tem jeito. E é nesse momento que começa a ficar aquela vozinha te incomodando. Aí tu começa a ficar irritada, aí tu começa a perder a paciência, aí tu começa a chorar, a ficar triste, a entrar literalmente num luto. Lembra, o teu corpo tá em luto, ele vai de alguma forma conduzir a tua mente para tua mente também entrar nessa sensação de luto, mas luto do que? Do me perder de mim mesma, porque os pensamentos passam a tomar conta e são geralmente pensamentos ruins, e normalmente aqui aqueles de problemas que tu ainda não resolveu. Então, esse é o momento de também não tomar decisões, mas olhar. Por que esse pensamento tá voltando? Por que ele sempre volta? Por que é isso aqui que volta toda vez que eu entro nessa fase?
O que que eu posso fazer nas outras fases que vai resolver para quando eu entrar aqui esse pensamento não me atormentar? Porque algumas pessoas vão dizer, Carol, não pode ser. Num dia eu amo meu marido, mas no outro eu quero matá-lo. Sim. E normalmente quando tu quer matá-lo, é pelo mesmo motivo que tu queria há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Só que vai somando. Tu vai somando motivos, tu vai somando motivos, e quando chega nesse lugar, nessa fase, tu tá carregada de coisas ruins não resolvidas. E esse monte de coisa não resolvida aqui te derruba. E muitas vezes aquilo que te derruba aqui, essa forma, essa rasteira que tudo isso te dá aqui nesse momento, muitas vezes é tão forte que tu não consegue te levantar depois. Isso acaba se acumulando e se tornando outras coisas, e se tornando outras cargas. Então esse é um momento que, quando começa a aparecer esses pensamentos, tu diz, por que eu estou pensando isso de novo? E aqui tu vai começar a podar aquilo que já não te serve. Ah, é porque lá em 2017 aconteceu tal coisa. Ok, isso não pode continuar me servindo. Eu vou ter que deixar ir. Eu vou ter que deixar passar. Eu não posso mais deixar que isso me incomode. E tu vai podando, literalmente, como a gente pega uma planta e a gente começa a cortar as arestas secas para que ela consiga ficar forte e florescer, tu vai fazer isso aqui. Tu vai começar a quebrar, a cortar esse monte de coisas que tu carrega e não fazem mais sentido hoje, ou não devem mais fazer sentido hoje. Tu vai ficar mais crítica nesse momento. As coisas vão te incomodar mais quando tu tá na fase lútea. Tu vai começar a olhar os erros. Tu vai ficar mais cansada justamente por causa desse peso que tu tá carregando. Tu vai ficar mais sensível. Essa fase é a fase que muitas das mulheres relatam que se sentem assim meio descompensadas, sabe? Eu fico descompensada, e muitos homens relatam, né, que a mulher tá meio descompensada. Quanto mais organizada tu tiver internamente, quanto mais ciente tu tiver das tuas fases, quanto mais teu corpo físico estiver se movimentando, quanto mais a tua alma estiver bem alimentada, menor vão ser esses sintomas, menor vão ser esses sinais. Tu vai perceber os sinais, mas eles vão ser mais brandos e mais intensos. Agora, quanto mais o teu corpo não estiver em movimento, quanto mais o teu espírito não estiver alimentado, quanto mais a tua mente não estiver sendo cuidada, mais intenso vão ser esses movimentos e mais tu vai sentir. Esse é o momento em que, de verdade, teu corpo ele tá pedindo uma pausa, ele tá pedindo pra te parar um pouco. Ele tá pedindo seleção. Seleção de quê? De pensamento, daquilo que eu tô carregando, daquilo que eu tô trazendo, daquilo que vale a pena e que não vale a pena. Ele tá te pedindo um pouco mais de cuidado ao olhar pro teu corpo, de cuidado ao olhar pra ti mesmo. Então, quando tu entende quando tu funciona, quando tu entende um pouquinho que seja cada uma dessas fases, quando tu olhar para a lua e tu começar a te comparar e dizer, nossa, aquela lua cheia é aquela lua que tá brilhando, ela tá lá na fase fértil dela, ela tá no verão dela, aquela lua cheia, brilhante, que todo mundo para e olha e diz, uau, que incrível. E depois disso ela vai entrar numa fase mais minguante, até chegar ao ponto de querer desaparecer. Ela fica desaparecida, ela se fecha e não quer ver ninguém. E aí depois ela começa a surgir de novo e crescer, 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 até ficar cheia de novo. Olha que lindo isso. Quando tu consegue olhar para isso e contemplar isso, tu para de querer lutar contigo mesma. Tu para de querer lutar com o teu corpo. Tu para de querer nivelar, de ficar estável. Lembra? As tuas curvas, tu te apaixona pelas tuas curvas, tu começa a achar beleza nisso tudo, mesmo que às vezes tu vai se sentir muito mal, mesmo que às vezes tu vai te derrubar, mas tu sabe que no outra fase, no outro momento vai vir o verão, vai vir o brilho, vai vir a beleza, e mesmo aquela fase ruim, lembra? Ela vai vir para te apontar
aquilo que tu precisa olhar com carinho, aquilo que tu precisa mudar, porque do contrário tu ia deixar essas coisas passar também. Então, para de sentir culpada, amada, por não ser igual todos os dias, por não render todos os dias, por não produzir tudo ou tanto todos os dias. Tu não é uma máquina de produção, tu é uma pessoa, tu é uma mulher e tu é inteira, inteira com as tuas fases, inteira nas tuas fases. Lembra, tu não é instável, tu é profunda. Uma coisa lá dentro que tá acontecendo em ti, ainda que ninguém percebe. Tu não é dramática, tu sente. E tá tudo bem sentir. Sentir faz parte, tu tá viva. Não é que tu é desorganizada, é que tu é cíclica. Tu vai botar ordem na hora de colocar em ordem. E isso é o mais importante, tu começar a entender que tu não vai ser sempre organizada. E também não é todo dia que tu é desorganizada. Mas tu consegue botar ordem na hora certa. Tu é cíclica. E olha só, quanto mais tu conhece o teu ciclo e quanto mais tu conhece como funcionam essas coisas dentro de ti, mais leve a tua vida vai ficar, mais tranquila a tua vida vai ficar, mais fácil vai ser lidar contigo mesmo. Serviu esse vídeo para ti? Fez sentido? Comunicou alguma coisa? Te fez entender melhor? Me conta aqui nos comentários. E pra gente continuar essa conversa, mais uma vez eu te peço, amada, se inscreve no canal, deixa uma curtida que vai ser de grande valia para mim. E lembra, olha só, tu não precisa ser igual o tempo todo. Viver bem não é viver igual todos os dias, não é cumprir aquela mesma rotina todos os dias, é aprender a te amar com sabedoria, é aprender a amar tuas fases, é saber encaixar a tua rotina dentro das tuas fases, é entender o teu ciclo e entender que ser inteira também é ser esse pedacinho em cada momento, ser essa fase em cada momento, minguante, crescente, cheia ou nova. Não só uma, nem só outra. Tu é todas juntas. Isso te faz inteira. Ser cada fase junta, cada pedacinho teu, cada estação faz com que tu seja inteira. Certo? Um beijo. Até a próxima pra gente continuar essa conversa.